Brasil voando, os Estados Unidos escapando de seus próprios demônios e uma possível treta entre Procon e Netflix. Isso foi o que basicamente aconteceu na semana. Mas você vai entender com mais detalhes nesse vídeo e como tudo isso pode acabar afetando o seu bolso. Bom, caso você não me conheça, sou o João Luiz, o seu amigo na jornada de investimentos. Estou aqui para comentar as principais notícias da semana e principalmente aquelas que mais afetaram o seu bolso e como elas vão impactar de fato ele. Esse é o meu novo projeto semanal que vai ao ar aos domingos. Se você curtiu, já vai deixando o seu like. E claro, se você curte o tema de finanças, já vai se inscrevendo por aqui para não perder os meus futuros vídeos. Esse projeto é relativamente novo e eu planejava fazer ele há algumas semanas, só que o tempo foi passando e finalmente eu decidi colocar em prática nessa última semana. Inclusive fazendo uma enquete lá no Instagram. Então, se você não me segue nas minhas outras redes sociais, eu estou deixando o link de cada uma delas aqui na descrição. Bom, as principais notícias que eu vou acabar lendo no script são as três que eu citei no começo do vídeo. E eu vou começar pela da Netflix. Porque a gigante da streaming acabou se metendo numa furada. Isso após anunciar o quê? O fim do compartilhamento de senhas. Isso faz parte de um programa da empresa dela buscar aumentar sua rentabilidade, fazer com que mais pessoas abram suas contas e deixem de pegar a senha com um amiguinho. Então ela anunciou esse programa do fim do compartilhamento de senhas e também uma multa para quem desrespeitar isso, a multa no caso de R$12,90, o que acabou desagradando boa parte do seu fanbase, de seus clientes em potencial talvez, e outras pessoas denegaram tanto. Mas o caldo engrossou mesmo quando o Procon e vários estados começaram a acionar a Netflix na justiça. E segundo as minhas pesquisas, claro, não sou advogado, mas eu pesquisei a respeito para te explicar melhor. Há uma série de brechas nesse caso. Uma, por exemplo, seria o caso de você morar na capital e aos fins de semana viajar para o interior. Nesse caso, o uso da sua conta na capital e no interior seria classificado como de pessoas diferentes, como diz respeito a essa regra. Enfim, isso e além do celular, acabariam sendo algo visto como uma brecha nessa medida da Netflix. Também existe uma certa falta de critério e isso funcionaria basicamente como se a empresa mudasse o contrato entre cliente e fornecedor no meio do acordo, o que traria à tona várias consequências jurídicas que não cabe aqui a mim comentar. Então comenta aí a sua opinião, quem está certo, de qual lado você está? Será que a Netflix está certa em proibir o compartilhamento de senhas? Ou o Procon está certo em defender o consumidor brasileiro e o consumidor brasileiro também está certo por reclamar dessa medida um tanto quanto abusiva em certa parte para alguns da Netflix. Outro fato que também ocorreu nesse meio termo foi a aparição de alguns heróis que acabaram livrando os Estados Unidos e até o mundo de uma catástrofe gigante. E não estamos falando dos Vingadores, Liga da Justiça, X-Men, nem dos Transformers ou o Homem-Aranha que lançou o filme esses dias, mas sim de um acordo feito entre republicanos e democratas nos Estados Unidos que acabaram suspendendo o teto de gastos. Porque caso você não tenha visto nos últimos dias, os Estados Unidos atingiu seu teto de dívida, o que significa que o presidente e o governo não poderia gastar mais do que isso. Assim, o Departamento do Tesouro alertou que, em consequência disso, iria começar a faltar dinheiro para gastos básicos como em segurança, na segurança da Casa Branca e também para serviços como o da Previdência e, por conseguinte, também em gastos maiores, como a própria dívida internacional, o que poderia ocasionar num default, que seria basicamente um calote que os Estados Unidos daria para o mundo todo, o que faria o mundo enxergar os Estados Unidos com novos olhares, olhar de um caloteiro. Enfim, e assim, menos investidores, menos empresários iriam aportar ou iriam exigir uma taxa maior de pagamento para aportar nos States. E a solução acabou sendo a suspensão do teto de gasto até 2025, período da chegada de um novo presidente ou da reeleição de Joe Biden. Essa ação foi a mais correta a longo prazo, ainda veremos, mas ao que sabe, pelo menos no curto prazo, ela acaba resolvendo esse pepino dos Estados Unidos que poderia causar uma catástrofe até de nível global. Ou seja, o governo acabou conseguindo fazer um acordo com a Câmara onde ele vai ter que gastar menos e assim conseguiu suspender o teto até 2025. Assim os Estados Unidos não vai ter que dar o calote, o default, ou seja, vai acabar tendo ainda credibilidade nos próximos anos. Enfim, a outra notícia acaba sendo que
Brasil está crescendo e os números não aumentam. Isso não é uma clara iniciativa ao político A, B, C, D, E, porque eu não tô aqui para comentar sobre política, para dizer que eu apoio o partido A, B, C, D, E, porque aqui a gente não fala sobre política, a gente fala sobre finanças, sobre assuntos que impactam os bolsos, talvez medidas sim, e o resultado também. Não entenda aqui algo como uma defesa ou uma crítica, apenas a gente comenta e pede a sua opinião, claro. A economia cresceu 1,9%, o PIB cresceu nesse caso, que significa que a produção interna bruta foi absurda. Mas isso não se deve a serviços, a indústria crescendo, e sim majoritariamente por causa do agronegócio, que registrou uma safra recorde nesse primeiro trimestre do ano, com um crescimento de 21,6% no setor, tendo como principais expoentes a soja, o milho, o fumo e a mandioca, com uma previsão ainda maior para o resto do ano. Assim, com isso, a projeção de crescimento do PIB nacional no ano acabou aumentando também, passando de 1,2% para 1,26%. Ou seja, é o mundo vendo com bons olhos esse crescimento, principalmente com essa pujança do setor agro. Enfim, não tô aqui para falar de candidato A ou B, até porque eu tenho amigos familiares que têm os seus dados políticos diferentes. E a gente tá aqui só para falar sobre dinheiro, negócio e investimentos. Então, espero que se você tenha curtido o vídeo, deixe seu like. Também para acompanhar futuros vídeos, para a gente sempre ver por aqui. Se inscreve no canal e claro, foi uma honra tê-los por aqui. O vídeo é esse e até a próxima.